Hoje é quarta-feira, está no ar o Tarobá Esporte. Muito boa tarde para você, seja bem-vindo. Continue na programação da Tarobá. Olha, inclusive hoje é quarta-feira, uma quarta-feira com muito futebol, Libertadores da América, Campeonato Brasileiro. Mas eu quero começar o programa de hoje destacando a Copa do Brasil, porque ontem teve a abertura da segunda fase, com o time paranaense em campo e o Maringá avançou para a terceira fase da competição. Abriu a segunda fase da Copa do Brasil e também foi o primeiro representante paranaense a entrar em campo pela competição mais democrática do país. O Dogão avançou para a terceira fase com a vitória por 3-2 sobre o Boa Vista do Rio de Janeiro em Saquarema. O primeiro foi de Negueba. Cabeçada no ângulo, 1-0 Dogão. Olha só a bobeira da defesa do Boa Vista. O zagueirão Gabriel Caram foi recuar de cabeça para o goleiro Lucas Maticoli e todo mundo errou feio. Melhor para Kaique Cálito, que ampliou 2-0. Segundo tempo, bela trama do ataque do Boa Vista e Lucas Silva bateu firme, vencendo o goleiro Tony, 2-1. Logo depois, Cauã cometeu o pênalti em Berê. Isael bateu bem e empatou o jogo. O resultado levaria a partida para os pênaltis, mas Ronald Camarão fez o gol da classificação do Maringá. E foi um belo gol. Ele pegou de primeira da meia-lua sem deixar a bola cair e acertou o canto 3-2, placar final. Na próxima fase, o Dogão enfrenta o vencedor do confronto entre Retrô e Uberlândia, que jogam nesta quarta. O jogo vai ser entre os dias 10 a 12 de março no Willie Davis. A abertura da segunda fase foi recheada de gols. O Fortaleza sofreu para passar pelo Maguari de Pernambuco no duelo de nordestinos no Castelão. Luiz Fernando abriu o placar para o Leão do Pici de cabeça. Bobeira da defesa do Fortaleza. A bola sobrou para Júlio César, que empatou o jogo, 1-1. O Leão do Pici voltou a ficar na frente, cobrança de escanteio, e Cardona fez o segundo de cabeça. Mas ainda no finzinho da primeira etapa, o Maguari empatou de novo. Nova bobeada da defesa do Fortaleza. A bola sobrou para Verdun, que rolou para Vinícius Canu empatar o jogo, 2-2. A estreia do Fortaleza na Copa do Brasil foi cheia de drama. Dá só uma olhada na jogadinha do Maguari e Eduardo Ribeiro virou o jogo, 3-2. Pressão do Leão, levantamento na área, passe de cabeça e Rodrigo Santos completou também de cabeça, 3-3. Nos descontos, Lucas Prior pegou a sobra de primeira e virou de novo, 4-3, placar final. Fortaleza, classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Possível adversário do Cascavel na Série D e rebaixado no Campeonato Catarinense, o Joinville avançou para a terceira fase da Copa do Brasil. Derrotou o CSA de Alagoas por 1-0, gol de Vitão. Outro time nordestino que jogou ontem foi o América de Natal e se classificou com tranquilidade. Fez 3-0 no Atlético Sampaio de Roraima, gols de Cassiano, Souza e Alexandre Aruá. Aí, informações então da Copa do Brasil. Falamos da classificação do Maringá. Hoje, outros dois times paranaenses estreiam na competição de mata-mata. Eu vou começar destacando o Londrina, que é finalista do Campeonato Paranaense. O Londrina, então, estreia em casa. Vai pegar o Penedense de Alagoas, esse jogo às 7 da noite, no Estádio do Café, em Londrina. Lembrando que é a partida única. Quem vencer avança em caso de empate e decisão por pênaltis. O Tubarão voltando a disputar a Copa do Brasil. E mais, então, do Londrina, que chegou na final do Campeonato Paranaense de maneira invicta, ou seja, ingressa na Copa do Brasil ainda sem perder no ano de 2026. O outro paranaense que joga hoje é o Cianorte, só que o Leão do Vale atua fora de casa, tem um confronto contra o Anápolis, esse jogo às 7h30 da noite lá em Anápolis. O Leão do Vale que tem algumas façanhas em termos de Copa do Brasil, só para lembrar aqui uma vitória sobre o Corinthians em 2005, uma vitória por 3-0, também já enfrentou o Internacional na Copa do Brasil, então hoje tem estreia do Cianorte na competição. E eu falei que é uma quarta-feira de muito futebol com Copa do Brasil e com Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhada então nos jogos da quarta rodada do Brasileirão, porque hoje já tem abertura inclusive com duelos de líderes. Jogos então do Brasileirão, quarta rodada hoje. Lembrando que é uma rodada que vai ficar incompleta, porque tem o Botafogo na Libertadores, tem o Bahia na Libertadores, o Flamengo joga a Recopa amanhã. De novo aqui os jogos de hoje, abertura da rodada com dois times paranaenses. Tem o Atlético Paranaense visitando o Bragantino, esse jogo às 7 da noite no Cícero de Souza Marques. Tem o Internacional na zona do rebaixamento, precisando vencer pela primeira vez. Pega o Remo lá no Mangueirão às 7 horas. E o Coritiba volta a jogar no estádio Couto Pereira, vai receber o São Paulo, esse jogo às 7h30 da noite. Mais Brasileirão então para hoje. Jogos das 8 horas tem Cruzeiro e Corinthians, reencontro do Tite com esse time, esse jogo às 8 da noite no Mineirão.
E às 9 horas tem um confronto direto na parte de cima da tabela entre Palmeiras e Fluminense, jogo na Arena Barueri, 9h30 da noite. Também hoje tem o Grêmio recebendo o Atlético Mineiro lá na Arena Grêmio, em Porto Alegre, às 9h30. Bem rapidinho, a classificação do Campeonato Brasileiro para você. Falei de Palmeiras e Fluminense, os dois aqui com 7 pontos se enfrentam hoje. Quem vencer deve terminar a rodada na liderança. Palmeiras 7 pontos, com o melhor saldo de gols que São Paulo, Fluminense e Bahia. O Bahia não joga nessa rodada. Corinthians vem logo abaixo com 5 pontos, o Atlético com 6 pontos, o Atlético tem 6, Bragantino 6, Chapecoense 5, Mirassol 5, Coritiba 4 pontos, Flamengo 4, Botafogo e Grêmio e Vitória 3 pontos, Atlético Mineiro e Remo tem 2 e a zona do rebaixamento com Vasco, Santos, Internacional e Cruzeiro, todos com 1 ponto. Amanhã tem o jogo entre Santos e Vasco, um confronto direto na parte de baixo da tabela de classificação. Vou dar uma pausa aqui no assunto futebol, deixa eu chamar aqui o meu xará Luciano Carvalho, ele que é da Velho Oeste Eventos, mais uma vez, projetando esse fim de semana repleto de atividades esportivas no Autódromo Internacional de Cascavel. Seja bem-vindo, Luciano, para falar dessa série de eventos, começando no sábado e no domingo. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, amigos da TV Tarobá. Pois é, né? Chegamos finalmente ao final de semana do Festival Multisport da Velho Oeste, com 4 grandes eventos, né, nesse final de semana, né, Luciano? Começando já no sábado, a partir das 15 horas, com entrega de kit lá no autódromo, mas às 17 horas a gente já tem a primeira bateria do ciclismo, né? Então, viemos falar um pouquinho sobre isso aí. Você falou da entrega dos kits, vamos já falar, essa prestação de serviço também da organização começa amanhã, seguindo na sexta e no sábado no autódromo. Explica para nós a dinâmica. Isso, amanhã, quinta e sexta, das 18 às 22 horas, a entrega ela vai se dar no Shop JL, na loja da Adidas Performance, tá? Então, das 6 às 10. A partir do sábado, a partir das 15 horas de sábado, daí diretamente lá no autódromo, né, com toda a estrutura. E como a gente tem prova no domingo, então às vezes a pessoa que vem só para os eventos do domingo, que é o duatlo e a corrida Prosperitar, né, o circuito de corrida de rua, também pode pegar lá no domingo a partir das 6 da manhã. Daí. 6h30 da manhã tem largada, às 8h, aliás, o duatlo, então pega lá daí no domingo. Mas amanhã já começa a programação da entrega desses kits. Então, quinta e sexta, das 18 às 22 horas. Programação para sábado, você falou um pouquinho do GP Cascavel de Ciclismo, mas 6 da tarde, 18 horas, tem Elas no Asfalto, corrida específica para as mulheres. Quantas participantes na edição desse ano? Às 18 horas, então, tem a largada do Elas, né? Uma prova bem bacana em comemoração às mulheres, ao Dia das Mulheres. Estão 430 meninas inscritas, né? Bem legal. Tenho certeza que vai colorir, né? De rosa. A camiseta chegou ontem, a gente já separou para a gente começar a fazer as entregas de kit, né, Luciano? Então, a camiseta, a bandana, né? Hoje já fica prontos os numerais também. E, cara, tem bastante novidade aí para essa semana, para esse evento. Posso adiantar isso aí, então. O pessoal que não se inscreveu, né? Então, para que o ano que vem se inscrevam, né? Fiquem espertas. Passando ali a corrida, essa edição, a gente já lança a abertura do ano que vem. O ano que vem já tem data para acontecer, que é no dia 26 de fevereiro. Né? É o último final de semana de fevereiro, já tradicionalmente este evento, né? E a gente convida todo mundo para estar presente, né, Luciano? Legal. Hoje a gente alinhou a questão do encontro dos antigos, então vai ter carro antigo lá também para. Então a mulher vai correr, o marido vai junto, acompanha lá, vai ver os carros, né? Vai tomar uma bebidinha gelada, né? Comer alguma coisa, leva os filhos na praça da alimentação, vai ser bem bacana lá. Ainda falando de Elas no Asfalto, só recapitulando, são 2 distâncias. 3 e 6 quilômetros, 1 ou 2 voltas na pista do autódromo? Isso, 1 ou 2 voltas na pista, né? 3 ou 6, subindo o bacião, né? Vale, a gente sempre destaca. Sentido horário. Sentido horário. O pessoal fala, é descendo. Não, é subindo. Assim como o ciclismo. O ciclismo também é subindo. E vale fazer uma ressalva, Luciano, que o ciclismo esse ano ele deu mais gente que o ano passado, né? Teve uma procura bem maior por conta da volta de Goiás, que foi para maio. Então, assim, a gente acabou livrando, que geralmente era o GP Cascavel e no outro final de semana começava a volta de Goiás, que é uma das voltas no Brasil. E ela foi para maio, então isso acabou trazendo novas equipes para Cascavel, né? Equipes de nome, como a Soul, a Santos, né? Que no segundo ano, na segunda edição, foi vitoriosa aqui. Então, as equipes de elite mesmo do ciclismo nacional. Então, fica aí o convite para que todo mundo possa estar prestigiando. Para fechar contigo, então, falando do GP Cascavel de Ciclismo, quantos ciclistas no fim de semana? 258 ciclistas, a gente fechou bastante. A primeira edição, só para ter uma base, que foi na pandemia, o pessoal queria correr, a gente teve 310 inscritos. Né? Então, assim,
mostra que realmente essa mudança da volta de Goiás ali, ela ajudou bastante, né? Então, a gente teve uma conversa com o Tony, pediu se poderia a gente tentar ajustar esse calendário, por mais que é longe, mas é uma volta muito importante. E deu certo e nós vamos colher os frutos aí. Tá certo. Convite feito, então, para o fim de semana de muita atividade esportiva no Autódromo Internacional de Cascavel. Obrigado ao Luciano Carvalho, organizador, então, representando a Velha Oeste. Gente, vamos para um rápido intervalo. Depois quero falar de uma outra competição que vai acontecer em Medianeira, começando hoje, seguindo até o próximo fim de semana. Estamos de volta com o Tarobá Esporte e olha só essa dica importante. Está pensando em começar o ano de carro novo? A hora certa está chegando porque vem aí mais uma Feira Auto, a maior feira de seminovos do Paraná. E ela já tem data, então começa na próxima sexta-feira, dia 27, sábado, dia 28 de fevereiro, nos 2 dias das 9 às 19 horas, no Centro de Convenções e Eventos, e também tem sequência no domingo, dia 1º de março, das 9 às 6 da tarde. Tudo isso, essa programação então no Centro de Convenções e Eventos. Escolha lá o seu carro novo com condições exclusivas na Feira Auto 2026. Gente, vamos seguir aqui com o Tarobá Esporte. Deixa eu falar de uma outra situação agora, de um evento que está começando hoje lá em Medianeira, no Medianeira Country Club. Eu estou falando do Campeonato Brasileiro de Tiro Prático IPSC, uma competição internacional. Esse evento, então, tem a presença de 620 atiradores do Brasil e da América do Sul. Essas são imagens de eventos anteriores. Eu conversei esta manhã com o Anderson Cavallari, ele que é o presidente da Federação Paranaense de Tiro Prático. Ele explicou um pouquinho as características dessa prova. Como eu disse, é uma competição internacional, é uma modalidade de tiro prático, ou seja, tiro dinâmico, em que os competidores passam por 14 pistas diferentes e eles fazem esse revezamento. Quem desempenhar o maior número de acerto no menor tempo é o vencedor da competição. Tem uma somatória, então, das 14 pistas para que seja definido o campeão da etapa. Essas outras imagens, só para você ter uma ideia, elas foram feitas hoje de manhã. Hoje, ele teve a participação dos árbitros para participar por circuitos lá em Medianeira e os atiradores começam a atirar, então, na prova a partir de amanhã. Outro detalhe importante. Essa prova, ela vai formar a seleção brasileira, vai selecionar pessoas para a seleção brasileira de tiro prático que vai disputar o Pan-Americano em Aruba. Então, isso aumentou um pouquinho a procura e a importância dessa competição que está começando hoje lá em Medianeira, vai até o próximo domingo, é o Campeonato Brasileiro de Tiro Prático em Medianeira. Para fechar o Tarobá Esporte de hoje, deixa eu falar também de Libertadores da América, porque 2 brasileiros jogam hoje na fase prévia e tentam evitar o que seria uma situação inédita. Já pensou 2 brasileiros sendo eliminados na fase prévia? Então, 7 da noite tem o Bahia jogando contra o O'Higgins do Chile. O Bahia perdeu o jogo de ida por 1-0 e tem também o Botafogo jogando a partida de volta no Newton Santos às 9h30 da noite contra o Nacional Potosí da Bolívia. O Fogão também perdeu o jogo de ida por 1-0, ou seja, para Botafogo e Bahia a situação é a mesma, é vencer por 2 gols de diferença para que ambos possam avançar para a terceira fase da Libertadores da América. Mais um mata-mata antes da chegada da fase de grupos da competição desse ano. E assim, colocamos um ponto final no Tarobá Esporte. Amanhã, destaque para a Copa do Brasil, estreia do Londrina, estreia do Cianorte, Campeonato Brasileiro.